Então, hoje nós vamos ver um material sobre Jesus, em breve sobre Madalena, que explica um pouco de como é visto o nascimento deles pela linha esotérica, pela linha astrológica. Porque o calendário, né, belíssimo que nós temos, ele não é um calendário verdadeiro. Ele é um calendário fuçado. Então, nós temos um dia simbólico do nascimento de Jesus. Nós temos um dia simbólico do nascimento de Madalena. E a partir do momento que esse calendário começa a reger, o que que acontece? Nós entramos em um ciclo que esse ciclo foi observado na natureza. Então, aqui nós temos o ápice de um dia maior que todos os outros dias, então é verão. Aqui nós temos uma noite menor que as outras todas noites, inverno. E aí eles fizeram um bem bolado para encaixar o ciclo disso. Só que antigamente não era tratado assim, porque o tempo também era outro. Eu tenho um aparelhinho, a hora que eu for pegar um negócio que está imprimindo ali, eu vou mostrar para vocês esse aparelhinho. Eu comprei ele no Mercado Livre, claro, né? Mas ele tá lá, 7 Hz, que é o que vibra a Terra. E o que que eu notei com esse aparelhinho? O dia voa, né? Quando vê, já foi. Quando eu ligo esse aparelhinho, fica vibrando os hertz da Terra e o tempo passa mais devagar. Ah, 2000 antes de Cristo, como que vocês imaginam que era o tempo? Eu vi no Google, eu acho que eu compartilhei com a Vera isso, não sei aonde, não sei quando. Falando sobre, deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Falando que talvez aumentaria um ano bissexto por conta de um movimento aí da Terra. Nossa, que tem tanta conversa aqui que eu não sei. Mas foi isso. Um movimento da Terra que pode ser que tenha que ser reajustado um dia aí na Terra para acompanhar o ciclo por conta de frequência, né, de aceleração do tempo. Então, conforme nós temos as movimentações planetárias, o tempo ele não é linear há muitos séculos. E aí, as configurações planetárias são matemáticas. Só que nós não temos esse conhecimento pleno. Eu não dou conta de estudar tudo que eu estudo e estudar uma astrologia planetária. Eu vou ficar louca? Mas eu sigo astrólogos que depois eu posso procurar aqui, compartilhar com vocês que ficam trazendo consciências, né, sobre isso. Então, como eu falei, Madalena nasceu quando? Numa lua cheia de Leão? Mas há controvérsias. Astrólogos antigos trouxeram possibilidades de 3 datas de nascimento de Jesus. E aí, essa pesquisadora, ela chegou a uma tal conclusão. E essa tal conclusão, ela tem embasamento científico de pesquisas que não são considerados na Bíblia, na igreja, jamais. Mas são astrólogos famosos de época que fizeram questão de estudar.
aquilo. Então, eles estavam mais próximos daquele tempo, eles tinham mais facilidade para entender aquilo. Então, é muito legal. E quando ela começa a ler o mapa de Jesus, quando ela começa a ler o mapa de Madalena, gente, é incrível, é uma delícia. E aí, se você for um ariano, se você for um capricorniano, um pisciano, aí você vai ficar passado na manteiga. Porque você vai falar, gente, olha a potência. Porque não é a linguagem de internet de hoje que pega e, e deixa o horóscopo uma coisa empobrecida, né? Ali nós temos uma linguagem riquíssima. Então, na nossa consideração, né, quando a gente faz esse mapa no nosso programa, nós temos uma visão atual daquilo. Mas esses astrólogos antigos, que tem o nome deles aí, tudo, né, que eu vou passar tudo. Espero que eu não tenha errado nada, que tá escrito à mão, aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar foto, né, e, e escaneia, e aí eu jogo no Word e corrijo. É, peraí que eu vou abrir o mapa aqui, compartilhar. E eu tenho o PDF desse livro em inglês, é um livrinho que é legal. Que coisa que não vai. Peraí. Chegamos. Gente, esse mapa, olha só que coisa incrível. Nós temos aqui Madalena como uma aquariana. Nenhum deles, igual a igreja fala, que nasceram, né? Que a partir do momento que Jesus nasceu, começou a contar o ano zero e tal. Não, porque é depois de Cristo e antes de Cristo. Madalena nasceu no ano 3 antes de Cristo. Jesus no ano 7 antes de Cristo. E como que eles encontraram isso? Aqui, né, como dependendo dos dados que você tem, nós não conseguimos acessar as casas do mapa. Então, esse 2 horas e 26 minutos da madrugada que Jesus nasceu é por conta em Nazaré, porque foi em Nazaré que aconteceu todo o processo planetário. E Madalena também. E ela foi às 9 da manhã. Mas por quê? Porque, de acordo com o horário planetário, com as condições astrais, eles criaram isso. E quando o mapa é traduzido, faz muito sentido. E aí eles fizeram a sinastria, que é a união dos dois mapas. Então, nada disso aqui é a mais pura e absoluta verdade. São especulações, né? E que fazem todo sentido dentro de um campo de estudo. Muita gente pensa, né? Ó, um sol na cúspide de uma casa
saindo de Capricórnio, de Peixes para Áries. O ascendente dele é Capricórnio, dentro dessa pesquisa. O ascendente de Madalena é Peixes, né? Dentro dessa pesquisa. Aí nós temos a lua deles, uma lua incrível, só que a lua de Jesus é terrível. É, a lua de Madalena em Leão, então aqui nós temos a cauda do dragão dela, ou seja, todos os karmas que ela traz. A cabeça do dragão dela tá junto com o sol, uma belíssima aquariana, e isso aqui é representado no tarô, quando nós vemos ela, a representante da era de Aquário. Cadê meu desenho? Será que eu tirei? Mexo muito no nosso, eu não tenho sossego. Bom, enfim, a carta da estrela. É, vocês lembram, né, da carta da estrela? Então, ela, como uma representante da Era de Aquário, ela é o avatar da Era de Aquário. Não adianta, pode chorar, que é ela, né? Saint Germain, ele é um dirigente. Madalena é o grande avatar, assim como Jesus foi da Era de Peixes. Então, Jesus era o Cordeiro de Deus. Calma, vamos por partes. É, aí a tradução da Madalena, eu ainda vou achar, porque como eu falei, eu mexo em tudo, estudo tudo, mas de Jesus está aqui, né? Eu vou pegar ali que eu consertei algumas coisas, corrigi algumas coisas e eu vou pegar. Então, o que nós temos? Uma especulação. Só que quando você entende isso, né, as quadraturas, o cubo de Jesus, ó, isso aqui é um cubo. Aqui é onde ele estava preso. E ele estava preso numa movimentação planetária muito forte. Muito forte. Agora, a Madalena, ela tinha um cubo, né? Meio perigoso. Um cubo muito perigoso, né? Mas ela tinha a solução. Ela tinha mais solução do que Jesus enxergava. Ela tinha sombras, mas o útero dela produzia a saída. Então, gente, essa flechinha aqui que significa o ascendente, ela sempre tá na casa um. Essa aqui, casa 7. Essa aqui, casa 10. E essa aqui, casa 4. Agora, onde termina para a gente saber cadê a casa 2, cadê a casa 3, cadê a casa 5, 6, onde termina, onde começa, se tem alguma interceptação, a gente não sabe. Mas lá desse lado aí da Inglaterra e da Europa e toda essa região, eles têm cúspides muito largas de casa, então tem muitos signos interceptados e muitas casas interceptadas, fechadas, mas aí não dá pra gente saber, que aí é especulação demais, né? Mas o ano zero é quando Jesus tinha 7 anos, e o ano zero é quando Madalena tinha 3 anos. Aí sim finalizou a grande configuração planetária e eles foram iniciados em trabalhos, né? Então, quanto tempo Jesus sumiu? Jesus ficou aonde?
até os 30 anos dele, né? Até que ele veio pregar, até que ele veio ser um revolucionário. Então, isso aqui foi importantíssimo, né, para mim entender isso aqui. Vou mandar essa figura para vocês e tem outras que eu preciso recortar, né, e mandar, são figuras que não estão muito legais. Mas no livro, que está em inglês, tem essas imagens nas páginas lá, né? Então vocês vão ter tudo de um jeito ou de outro. Eu só vou pegar o material que eu esqueci ali, já vem. Um minuto. Esse aqui, ó, é o aparelhinho que eu falei para vocês. Depois também eu procuro um link de algum. É que ele é um dos pequenininhos, né? Ó, gerador de frequência Schumann, 7,83 Hz. E aí, tem uns que tem estojo, né? Tem uns muito legais. E aí a gente liga o botãozinho aqui, ó, e conecta aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Aí conecta aqui no plug, conecta ou na tomada ou no notebook. O meu fica conectado numa tomada direto. Não precisa desligar, pode deixar direto. E fica piscando uma luzinha vermelha. E aí eu não sei por que que tem os ideogramas, né? Provavelmente é do estudo, é para garantir uma frequência, uma harmonização. E no começo eu tinha dor de cabeça quando eu usava. Aí eu desligava. E aí eu fiz o teste com o Fabrício e ele também tinha dor de cabeça. Aí eu ligava e falava para ele, falava, tô com uma dor de cabeça. Ele falava, nossa, eu também. Aí eu desligava, falava, passou sua dor de cabeça. Então eu fiz esse teste algumas vezes, tá? E hoje já não sentimos mais porque ele fica ligado direto. E aí é aquilo que eu falei. Às vezes a sensação é de que o tempo passa fluido. Então, esses dias, né, eu precisei muito que o tempo passasse organizado e fazia uns dias que eu não ligava ele e realmente me ajudou a me regular muito. E tô fazendo o teste, né? Então, seguimos com o teste e também tem a minha vontade de que isso me ajude, né, a ter 48 horas num dia. Então, eu vou tentar dar uma resumida, porque é bastante material. Vou pegar aqui. Como que eu comprei esse negócio? Gerador, frequência, Schumann. Aqui, gerador de frequência Schumann. Ó, então, aí tem os com estojinho. Ah, tem desse, ó. Tem desse doidinho aqui. Vou mandar o link no grupo. Eu não sei por que que isso aqui tá embaçado. Eu já tirei, ó, desfocar. Pronto. E não sai mais. Não volta mais ao normal isso aqui, depois que eu andei mexendo. É,
Já mexi em tudo. Que negócio chato. Vou mandar aqui, peraí. No grupo. E é baratinho. Quer dizer, é baratinho até que todo mundo começa a comprar, né? Aí, de repente, todo mundo começa a comprar. Então, corre. Plano de fundo, avatar, filtro de vídeo nenhum. Nenhum. Olha, gente, que coisa, né? Depois eu vou pesquisar como é que eu arrumo isso. Enfim, mandei no grupo. Pronto. O destino divino. Ai, mas eu gosto tanto. O destino divino dos complementos gêmeos é mapeado pelas estrelas e planetas, que tecem uma tapeçaria cosmológica de energias unidas no momento de seu nascimento. Eles trilham o caminho estrelado, cumprindo grandes missões, um destino que eles mutuamente projetaram com a ajuda de Deus. Sabemos que durante o século do nascimento de Jesus e Maria, grande atenção foi dada a alinhamentos de planetas e estrelas. A astrologia criou raízes na Mesopotâmia por volta de 2000 antes de Cristo e se espalhou para a Grécia e regiões vizinhas, culminando no primeiro mapa natal pessoal com familiares sinais e símbolos por volta de 409 antes de Cristo. A astrologia era tanto uma ciência quanto uma filosofia, como é hoje para o povo da região do Mediterrâneo. E na época do nascimento de Jesus, ainda era praticada como uma forma de adivinhação, apesar de ser veementemente contestada por vários judeus e seitas religiosas que confiavam em profecias em vez de astrologia. A referência no Evangelho de Mateus a uma grande estrela que surgiu no céu sobre Belém, no momento do nascimento de Jesus, guiando os sábios até uma manjedoura em Belém, era provavelmente uma história fantástica que embelezava as circunstâncias do nascimento, com um sinal milagroso para confirmar sua divindade. O que é mais provável que aconteceu é que os magos da Pérsia previram uma conjunção de Saturno e Júpiter, os dois grandes, os dois pais. Saturno é um pai juiz e Júpiter é o pai da colheita. Então, os símbolos de Saturno, né? Um símbolo de Saturno é. Tô tentando achar um símbolo de Saturno aqui. Se eu não achar, vou tentar desenhar. Vou nada. Bom, ó.
Saturno é o de cima. Saturno é o de cima. Ó, ele faz assim, ele faz assim e assim. É uma foice. Essa foice está no chão. Ela está trabalhando, ceifando. E a cruz, né? Que é como se fosse uma Vênus pela metade. Júpiter, eu não sei se está espelhada a imagem para vocês, mas joga no Google. Júpiter é esta foice levantada. Olha Saturno aqui. Quer dizer, aqui, Júpiter, Saturno. Então é a foice de Saturno levantada, ou seja, vamos usufruir da colheita, vamos usufruir do trabalho. Então são dois pais. Magos da Pérsia, que previram uma conjunção de Saturno e Júpiter, que ocorreram 3 vezes em 7 antes de Cristo, e estavam olhando para o cumprimento da profecia. Olhando para o céu, Saturno e Júpiter teriam aparecido próximos um do outro em, na constelação de Peixes em março, maio e setembro. Esta conjunção tripla é uma raridade, ocorrendo apenas a cada 973 anos. Os magos eram um grupo nobre de astrólogos sacerdotes zoroastrianos da Pérsia e Medeia, que muitas vezes atuavam como sacerdotes e conselheiros dos conselhos governamentais. De acordo com a profecia de Zoroastro, o rei divino Mitra, filho da luz, iria encarnar na era vindoura e trazer esperança de reconciliação à cultura. Os magos viam esta rara série de conjunções como criadora do sinal simbólico e das circunstâncias ideais para o nascimento de um rei divino. Eles estavam sem dúvida ansiosos para encontrá-lo. Na época medieval, os astrólogos afirmam ter construído o horóscopo de Jesus Cristo. O exemplo mais antigo é um gráfico divulgado por Jerome Cardan, um grande europeu filósofo, matemático, astrólogo, que em 1524 ofereceu seus cálculos, mapas e interpretações baseadas na data de nascimento de 25 de dezembro do ano de 1 antes de Cristo. Então não era zero, não era depois de Cristo. 1 antes de Cristo. Cardan foi imediatamente recebido com acusações e impiedade. Um astrólogo astrônomo mais recente, Michael Molnar, ofereceu a data de 17 de abril do ano 6 antes de Cristo e baseou sua teoria em um alinhamento planetário raro e notável quando Júpiter, Saturno, Sol, Lua apareciam brevemente no céu do norte em close alinhamento na constelação de Áries. Aqui começa a ter fundamento. Sua teoria recebeu mais atenção. Inúmeros astrólogos rejeitaram a data de 25 de dezembro. Baseou-se nos cálculos de outras datas prováveis, usando a última das 3 conjunções de Saturno e Júpiter, 7 de setembro antes de Cristo, com Belém como coordenada. Todos os astrólogos tinham suas próprias razões e evidências. Alguns dizem que foi 4 antes de Cristo, 6 e ainda 7. Então, isso aqui eu achei importante, né, trazer meio na íntegra, eu pulei bastante, mas agora eu vou começar um bom resumo, tá? Jesus era de Capricórnio, Peixes, Áries ou Leão? E Maria? Ao começar a pesquisa dessa autora, Adonis e Afrodite
extraindo vários elementos do material simbólico do mito e comparando-os com as narrativas do Evangelho, os paralelos tornaram-se óbvios. Então, essa autora, ela encontra referência na mitologia de Adonis e Afrodite com Jesus. Os processos repetitivos da Terra, os processos kármicos da Terra, né? Então, em todos os lugares nós encontramos o quê? Os mesmos arquétipos, as mesmas histórias manifestadas. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando só dele, a gente está falando de muitos outros mitos. Madalena, muitos outros mitos. Então, pontos de luz na Terra ancorando egrégoras, a mesma egrégora, as mesmas histórias. O tema do nascimento, morte e ressurreição, conforme narrado, nos quatro os evangelhos do Novo Testamento são temas replicados, contendo elementos quase idênticos aos daqueles no mito, sendo mais óbvio o do nascimento virginal. O deus grego Ares, que no mito se dizia ter se disfarçado de javali, tinha tentado penetrar no útero da árvore de mirra, onde Adonis estava pronto para nascer. Se Ares foi o catalisador para o nascimento de Adonis na mitologia, talvez Jesus tenha nascido sob o signo de Ares. Eu tinha certeza. Não, não, não. A encarnação de Jesus em Madalena perguntou se também havia oferecido uma profecia do sinal sob o qual o Filho de Deus viria a nascer. Deixa eu pular aqui. Ela fez um monte de pesquisa e entendeu que talvez o nascimento de Jesus poderia ter acontecido dia 23 de março, porque o ciclo do Sol em Áries começa em 21 de março e termina em 20 de abril. E aí começa uma jornada de descoberta. E aí ela encontra dois autores que tinham informações sobre isso: Lawrence Gardner e Henry Lincoln. Você joga tudo no Google esses nomes depois. A intuição me levou à conclusão, baseado no apoio de todos esses astrólogos, né? Um ano em que Júpiter e Saturno se encontrariam à noite no céu 3 vezes. Ano 7 antes de Cristo. Exatamente. Aí faltava a hora do nascimento, aí ela deu o que ela tinha para achar a hora do nascimento, foi atrás de símbolos, atrás de canalizações e chegou a observar várias repetições e sinais e chegou no 2h26 da manhã. E aí ela encontra outros astrólogos que também trouxeram sinais desse momento. As datas antes de Cristo devem ser calculadas sem um ano zero, e que um calendário muito diferente foi usado antes de 1500, o calendário juliano. A astrologia moderna como ciência é precisa no cálculo de datas modernas. No entanto, determinar as posições exatas das estrelas e planetas no momento do nascimento de Jesus e Maria dá problema. Estou resumindo. Várias mudanças do calendário juliano para a astrologia gregoriana sideral versus tropical. Se o ano zero é contado e o natural, a oscilação da Terra delta T a ser considerada, cada variável altera a maneira como o gráfico é calculado. Portanto, os mapas natais resultantes seriam consideravelmente diferentes. O primeiro gráfico, né, ele tá mostrando a sinastria de Jesus e Madalena.
provou ser impreciso por causa de um erro de cálculo. Mas o Robert Hande, que sou muito amiga deles, o astrólogo estudioso e autor de muitas obras de renome mundial, livros, tal, 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 eles retificaram os erros de cálculo. Eles estavam conectados. Não era igual a gente que vai no celular, depois vai calcular, depois vai na janela, futrica, volta. Era foco, era conexão, era outra frequência. Aí eu vou pular tudo isso aqui. Robert, não. Jesus. Netuno estava posicionado diretamente no meio do céu e Maria estava culminando. Ele foi para descrevê-los como professores revolucionários, cujos ideais eram provavelmente um afastamento radical de tradições de sua cultura e que teriam despertado a consciência de sua comunidade através do poder de suas palavras. Nada que a gente não saiba. Seus objetivos teriam sido servir abnegadamente como profundos exemplos de mestres espirituais iluminados e seus motivos derivados de um senso de dever e amor pela humanidade. Maria, mulher aquariana sábia, motivada pelo humanitarismo, e seu parceiro, Jesus, um mestre iluminado que poderia mudar o mundo carismaticamente com o poder de suas palavras, uma combinação complementar. Lembra que eu falei lá no começo da Madalena? O aquário é vazio e Jesus era peixes? Olha o símbolo, gente, como encaixa, né? O símbolo encaixa perfeitamente. Jesus, peixes, isso é considerado enfim, em muitas linhas esotéricas, Jesus como pisciano, porque o símbolo, né, de peixes e tudo mais, em vários códigos, e ele sendo o Cordeiro de Deus vem para a nova era, vem para a era de peixes, sai da era de aquário e vem para a era de peixes. E Madalena sai da era de Áries e vem para a era de peixes. E Madalena sai da era de peixes e vem para a era de aquário. Ela recebe Jesus aonde? No aquário dela, aonde o ventre dela, a sexualidade sagrada aí. Uma combinação complementar. Robert comentou ainda que a sincronicidade dos dois gráficos, que apresentam tal igualdade de poder e propósito semelhante, é no mínimo surpreendente e que se encaixam precisamente na imagem mais recente, os arquétipos emergentes de Jesus, e acredita-se que Madalena tenha encarnado. Percebendo que podem surgir outras questões quanto à autenticidade, né? Eles realmente descreveu complementos gêmeos com um destino divino mútuo e a autora consulta vários profissionais astrólogos conhecidos e tal, e realmente ela confirma tudo que estava ali. É, desafios fatídicos que eles teriam que enfrentar, preservar no cumprimento de seu destino divino juntos. Aí ela fala bastante do gráfico que ela confirmou num programa que chama Solar Fire, é, e outros programas, né? Ela tem que provar, né? Porque. E aí começa o movimento da interpretação da personalidade do horóscopo de Jesus. Jesus nasceu na madrugada de 23 de março, no ano 7 antes de Cristo. Provavelmente eles usaram essa hora, 2 horas e 26 minutos. Em uma pequena cidade da Galileia, não em Belém.
Seu nascimento nas primeiras horas da manhã do equinócio de primavera teria sido um sinal importante anunciando um renascimento e renovação para a consciência da comunidade. E no ano de sua conjunção tripla de Júpiter e Saturno, sinalizando para a maioria o nascimento de um Messias. O momento parece ter sido perfeitamente orquestrado, porque o Sol de Jesus estava a 29 graus de Peixes, em transição para o signo cardinal de Áries, em questão de apenas 6 horas. Devemos considerá-lo como um ingresso de Áries em vez de um de Peixes. Então eu troquei, né? Ele veio de Peixes para o Cordeiro de Deus. Nascido na cúspide, seu Sol estava entrando no primeiro signo, Alfa do zodíaco. Então os arianos se sentem alfas. Áries, ao mesmo tempo em que deixa o último signo, Ômega, Peixes. Peixes conhece um ciclo inteiro. Peixes é o signo da grande sabedoria, então ele fecunda o aquário, ele está dentro do aquário. No andar da carruagem, Jesus, ele, ele não assume Madalena sumidíssima ali. Ele tem um movimento de distância dela, porque ele sai do Peixes e se torna Áries. E a gente tem nessa lenda do zodíaco que Áries é um signo extremamente solitário. E o símbolo de peixes, né? O símbolo de peixes é um símbolo duplo de conexão. Um novo significado pode ser derivado da proclamação: Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1:8. Com Áries como sua identificação mais forte, o temperamento e a personalidade naturais de Jesus seria caracterizado como alguém de força de vontade e teimoso, mas ainda sensível, uma característica de peixes. O Sol no mapa natal do homem impulsiona sua personalidade, representa a identificação de ego mais forte. Ele teria sido levado em direção à autorrealização do arquétipo do guerreiro espiritual, um líder forte e compassivo. Na mitologia grega, Ares era conhecido como o deus da guerra e andava conquistando tribos, movido por uma paixão pelo combate. Como arquétipo, Ares representa o guerreiro em busca do seu destino apaixonadamente e vendo sua missão espiritual como uma conquista. O ponto forte de Jesus era provavelmente a capacidade de liderar política e espiritualidade. Ele teria sido levado à liderança com um incêndio aceso em seu coração, o elemento de uma personalidade de Áries. Com Áries alimentando um forte senso de compromisso e lealdade, Jesus provavelmente aderiria à sua causa e às promessas que sua alma fez para cumprir o complexo destino que tinha pela frente. Ele iria esperar que seus discípulos permanecessem com ele e demonstrassem o mesmo tipo de lealdade. Com Marte em conjunção com Plutão na nona casa, Jesus teria que lutar por suas crenças. Sua posição na comunidade espiritual não teria sido fácil e sem consequências. E aí, eu vou parar aqui porque vai entrar em outros aspectos do mapa e eu quero que vocês fiquem com esse Áries, porque nas matriarcas nós constelamos até agora Áries, né? Então esse arquétipo, essa potência, essa conexão com Jesus é manifestando essa força, porque quebra padrão. Jesus na cruz dos católicos, ele é fraco. Ele perdeu. E aí? Como é que faz? Né? Aqui não. Aqui ele tá vindo com... Ó, só mais um pedaço.
Essa batalha, como sabemos, não era para conquistar terras, mas para conquistar corações, colocando em prática ideais mais elevados que ele naturalmente esperaria que outros seguissem. Ele era o caminho e ele esperava que seus discípulos seguissem sua liderança. Como uma nota lateral interessante, o simbolismo bíblico de Jesus como Cordeiro de Deus poderia ter derivado do fato de que o nascimento de Jesus foi no signo de Áries, representado pelo carneiro do zodíaco. Embora o cordeiro tenha sido tradicionalmente interpretado como representante de sua inocência, gentileza e autossacrifício, as qualidades dominantes do carneiro significam mais apropriadamente paixão, coragem e destemor. Atributos que descrevem alguém que possui um espírito de luta e grande determinação. Arianos. Um signo de fogo. Áries possui a centelha da iniciativa e a força mental para conquistar a visão de mundo dos outros, muitas vezes quebrando crenças mais tradicionais e, no caso de Jesus, oferecendo, em vez de verdade superior e princípios divinos, característicos de um mestre iluminado, Netuno, no meio do céu. Ele provavelmente possui a coragem e a paixão para cumprir uma missão com maior convicção do que a maioria. Como um ariano ingressante, ele teria se armado com princípios fortes e convicção e aspirava à grandeza. Ele teria perseguido sua missão e objetivos de forma direta e um estilo confrontacional, com pouca excitação ou equívoco. Com Marte na oitava casa, seria difícil para Jesus recuar, deixar de lado qualquer um dos seus princípios e abdicar da sua posição. Chega, chega que a gente tem outro trabalho aqui. Então, né, vamos ficar nessa potência de Jesus, vamos deixar ela amadurecer, né? E Madalena, ela vem aqui é, nesse dia 23 de março, que provavelmente, né? Dentro daquela configuração, não era uma lua em. é, aqui, ó, uma lua em Leão. Então, aniversário de Madalena, uma lua em Leão. Mas a gente não tem a casa. Então, vocês veem que vai costurando, no final das contas, vai costurando com outras egrégoras que guardam o mistério, que sustentam o mistério. Então, dentro, que chama gematria, dentro da gematria de Madalena, se eu não me engano, é 223. Então, tem um 22, tem um 3, né? Os códigos, são os códigos, né? São os códigos. E eu não preciso ter uma clareza ao decifrar esses códigos. O que eu posso ter? Os códigos reverberando. Onde que eu acesso esses códigos, né? Tem uma mulher que ela faz Madalena, mas ela não participa do grupo. Ela assiste às aulas, né? Depois. E ela não tá nem no WhatsApp, nada, porque ela é muito católica e ela queria ver Madalena por esse lado. E aí, seja bem-vinda, que ela vai assistir isso depois. E aí, numa das últimas conversas da terapia dela, ela estava falando que ela estava entendendo códigos da igreja, que ela é da igreja, ela é da renovação carismática e ela é de um negócio da saúde, testemunha da saúde, é um negócio da saúde da igreja, que eu esqueci como é que chama. E ela falou que ela estava vendo códigos na igreja, ela estava falando, eu entendi aquilo outro.
E eu não falei de nada disso aqui. É porque tá ressoando mesmo, ela tá acessando as memórias, né? Ela tá entregue, ela não tá no racional, no questionamento, sei lá o quê. Ela realmente tá deixando fluir muita coisa. E aí eu falei para ela pesquisar mais sobre Chartres, a Catedral de Notre Dame, que lá tem, né? A gente falou também, acho que o ano passado, é, que lá tem a cripta, que tem a Madonna Negra, mas que tem todas as mandalas e lá ressoa nas frequências pitagóricas. Então é frequência elevada mesmo de cura. E o som lá dentro é programado, as luzes que entra pelas formas e cores das mandalas, dos vitrais, as imagens que contam os mistérios, o labirinto, a cripta, que nós ficamos, né, congelada, acessando o interior da Terra, e quando sobe, vai caminhar no labirinto. E eu deixei o meu labirinto aqui, porque não é sempre que eu consigo entrar no labirinto, porque senão eu fico muito louca aqui. E eu não consigo nem terminar a reunião. No final eu tô falando a mesma frase. É, E hoje eu deixei, porque hoje eu preciso entrar nesse labirinto. Eu preciso organizar minha cabeça de melão. Eu preciso de um alinhamento hoje, né? Então, a gente vai fazer um texto dos essênios dos antigamente, né? Lá dos antigamente. E nós vamos fazer uma conexão com Cristo. Por mais que tá todo mundo numa frequência poderosa de Madalena, né? Cristo vem primeiro. Então, na próxima, a gente vai fazer essa sequência, né? De entender essa astrologia de Cristo em terminar de entender uma astrologia de Madalena e fazer a sinastria, fazer a integração dos dois. Fez todo sentido isso de anos atrás, fez todo sentido agora, por quê? Por conta do Dia de Madalena, por conta da conversa do grupo, eu lembrei desse material e falei, vamos resgatá-lo. E tá fazendo muito mais sentido. E eu não sei em que curso que eu falei para vocês. Eu falei, eu funciono muito conversando, porque tem coisa que eu esqueço. Aí a gente puxa um assunto, eu lembro e eu tenho material, gente. Eu tenho muita coisa que, sabe, que vem. Então, usem, usem tudo isso. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se eu organizei. Porque quando eu imprimo as coisas, eu não ponho página. Eu esqueço de colocar página aí, dá tudo certo. Só um segundinho. Deixa eu colocar já uma frequência de Madalena para vocês irem entrando em conexão.
Essa é a que eu mais gosto. Ostana Anna Maria, Anna Maria. Tu Ashea, Ushtana, Hira Shemaya. Insterach Kusta, Hishtara, Un Mameya. Kustarachach, Marusht, Kashteach, Ostana, Ostana Anna Maria, Anna Maria, Anna Maria, Ostana Anna Maria, Então vamos respirando mais fundo. Anna Maria. Om Narasha, Om Narasha, Fazendo a conexão com Shekinah, a presença de Deus no meio do povo. Sofia, a sabedoria, o verdadeiro feminino. A mulher pássaro, a senhora dos dragões, a rainha do céu, a entrada dos caminhos, a mãe do mundo espiritual, a estrela da manhã e da noite, a aurora e o anoitecer, princesa dos mares, árvore da vida, lua prateada e sol flamejante, mulher das estações em contínua transformação, natureza em si, sua própria lei e mistério, cosmos, buraco negro, Sírios, Pleiades, explosão primordial, Vênus, nuvem de poeira cósmica, nebulosa espacial, espirais das galáxias, força gravitacional e campo magnético, ondas e partículas, a grande mãe, o grande pai, a criança não nascida. Mari, Mar, Mer, Miriam de Magdala, Mariame, a plenitude das plenitudes,
a torre e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e Yeshua de Nazaré. Vou entrar no labirinto. Fazendo a conexão com o centro do meu ser. Em sensações e pensamentos, dirijo-me à divindade, ao núcleo do ser, ao coração da minha alma, onde se encontra a vida. Eu sou a vida. Lá permaneço e entrego ao Espírito Eterno todos os meus pensamentos mundanos e toda a minha intranquilidade. Respiro tranquila. Entrego a Deus os meus pensamentos mundanos e as minhas intranquilidades ainda existentes. Fica fácil e livre a minha respiração. Entrego a Deus as minhas intranquilidades mundanas. Respiro no núcleo da alma, no coração do meu corpo etéreo. Agora eu estou tranquila, com as minhas sensações caminho até o sétimo centro de consciência, a misericórdia, que é a porta direta para a perfeição. Um dia passei por esta porta para vir à Terra. Agora, através da chamada do Todo-Poderoso, posso voltar à casa do Pai. Encontro-me em sensações no sétimo centro de consciência. Tudo está tranquilo, estou em harmonia, orientada totalmente pela sétima fonte, que se encontra como uma força espiritual no alto da minha cabeça. Calmamente respiro, inspiro, expiro, me conectando com as forças sagradas que voltam a fluir para o núcleo do meu ser. Em pensamentos e em sensações. Sinto as forças espirituais que fluem do núcleo da minha alma até o primeiro centro de consciência na minha bacia coletora. Nenhum pensamento surge. Sinto-me levada para o interior,
Respiro. Corpo, respire. Alma, respire. E lentamente vou subindo as energias da minha bacia coletora até o sétimo centro de consciência. Estou sentindo todas as minhas regiões ocultas sendo abençoadas, curadas e toda a escuridão sendo liberada. Pai Celeste, seja feita a tua vontade em mim. Peço-te a força em cada órgão, em cada célula, em cada molécula, em cada elétron do meu corpo. Dai-me paciência. Dai-me, Senhor, a devida ordem e a devida vontade, a devida seriedade, o amor incondicional, para que eu possa entender o que é misericórdia. Agora eu coloco a palavra de Deus nas minhas cordas vocais e deixo que vibre em minha cabeça. Agora eu coloco as palavras Espírito nas minhas cordas vocais e deixo que a palavra vibre na minha cabeça. Pai eterno, pelas minhas cordas vocais só devem fluir e sair palavras de amor e de vida desinteressada por tua alma. Em sensações, vou sentindo toda a minha região laríngea sendo curada e sanada, luz e com sua força, Pai Celeste. Eu sou porque tu és. Tu és e eu também sou. De eternidade a eternidade, afirma a força absoluta em mim. Eu sou saudável. Eu estou salva. Eu estou protegida. Eu estou abençoada. E assim vou sentindo a paz e o amor da onipotência de Deus dentro de mim. Mais uma vez agradeço ao universo que respira dentro de mim. Harmonia e amor me transpassam. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Ele é minha fonte. Ele é minha consciência. Cada um de nós é médico e curador interior. A lei eterna, Deus, atua em nós. Deus, o Espírito em nós. O médico e curador interior sabe o que falta ao seu fim. Podemos ativar as forças sagradas e pedir ao Espírito Eterno que nos dê o alívio e a cura, que possamos ser conscientes de cada centro de consciência, através das forças etéreas, das forças vitais. Em tudo está a vida. No caminho do desenvolvimento interior para o exterior, do exterior para o interior. Sempre estaremos em acesso com as leis de Deus. Os meus pensamentos estão em conformidade com Deus. Florescem de dentro para fora, para ser luz novamente, que pensa e atua com pureza e nobreza, que possamos nos deixar guiar diariamente pela força eterna, a força eterna sagrada com Deus.
Respiramos na frequência da força de Deus. Minha alma se desperta na consciência de Cristo, silenciosa, tranquila. A força de Deus vivifica a minha alma e o meu corpo físico. Silêncio, silêncio infinito me transpassa. Encontro-me na consciência de Cristo. Respirando profundamente a consciência de Cristo. Mediante a força de Cristo, desperto a minha árvore da vida interna, espiritual. Minhas sensações fluem para a raiz espiritual, a minha alma. Alma, desperta na consciência de Cristo. Alma, desperta na consciência de Cristo. Alma, desperta na consciência de Cristo. Minha alma recebe a vida do manancial eterno, da chispa divina, do coração de minha alma. Eterna chispa primária, vida de minha alma, aumente as forças do meu ser, da árvore da vida em mim, de cada célula do meu corpo. Minha alma recebe a luz primária, a luz de Cristo irradia a cada célula. Cristo, tu luz redentor em mim. Incremente as forças vitais e curativas da minha árvore em cada centro de consciência, desde o primeiro ao sétimo, tu força da misericórdia. Faz-te mais forte em mim, correntes do amor me transpassam, consciência da paciência vivifica-me. Seriedade divina, diverte-me. Sabedoria divina, ilumina-me. Vontade divina, purifica minha alma e o meu corpo. Ordem divina, libera-me de toda maneira humana de pensar e querer. E através dessas 7 forças que formam a árvore da vida em mim, irradia a luz de Cristo. Eu estou desperta, fortalecida, viva e consciente em Cristo. Tranquilidade interna, silêncio profundo e paz vivificante. A luz de Cristo ilumina todas as ramificações da árvore da vida. Ilumina o meu coração que palpita harmoniosamente no ritmo da força, eternamente fluente. Pela luz de Cristo se fortalece meu coração e os meus pulmões. Pelo amor eternamente fluente que vivifica todo o meu corpo, para a manifestação do plano divino e da luz. Absorvendo o arquétipo de Cristo, desbravador, ariano, incorporando o arquétipo de Madalena, desbravadora, aquariana,
ativando as forças em mim das almas gêmeas enviadas à Terra para a manifestação do plano divino, transcendendo as minhas configurações. Nós vamos além das previsões, nós vamos além das influências das estrelas. Então, vocês podem abrir os olhos e visualizar aquelas letras da Cabala, da direita para a esquerda, Man, Bet, Rei. Primeiro essa, Man, Bet, Rei. Uma, duas, três. Man, Bet, Rei. E depois visualiza todas elas. Compartilho a luz com toda a humanidade. Sou responsável pelo meu caminho. Vou além da influência das estrelas. Todas as configurações, as quais me formavam, ascendem à luz de Cristo. Todas as minhas configurações ascendem à luz de Cristo. Membet Rei. Eu vou sair do labirinto, vocês continuem visualizando. E esse foi o nosso ancoramento de hoje de Madalena. Saí da proposta do script que a gente ia começar a estudar os processos de cura dos essênios, mas vai dar tempo da gente estudar bastante coisa deles, né? Esse trabalho aqui de Madalena é muito bonito, né? Essa consciência do arquétipo de Jesus, do arquétipo de Madalena nessa perspectiva. E assim que eu conseguir o material completo, eu mando para vocês. Traduzido, eu tenho um capítulo, que é esse da astrologia. O restante do livro tá em inglês. E é isso, gente.
Se vocês tiver dúvida, alguma coisa interessante, vocês me falam, tá? Deixa eu deixar marcado aqui onde que a gente parou, para eu continuar daqui. Tá bom? Atrasamos meia hora, mas vocês já estão acostumados. Vocês já estão acostumados. Tá tudo certo. Então, essa segunda eu não pude fazer meditação, mas segunda que vem tem, tá? Segunda nos encontramos lá. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Continuem conectados nessa frequência, frequência muito poderosa. E vou mandar essa imagem também para vocês visualizarem as letras. Todas as vezes que vocês encontrarem é, alguma configuração negativa, ó, eu transcendo. Eu vou além. Eu vou. A minha consciência vai além dessas configurações, né? Eu acesso a consciência crística, a consciência divina, a consciência madalênica, aquela que vai para os aléns dos aléns dos aléns. Bom? Obrigada, gente, mais um dia e até breve. Domingo tem tarô.